E nós vamos começar com um breve relato a respeito do artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança e o adolescente tem direito à educação, visando ao desenvolvimento de sua pessoa, preparando para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Começamos com o referido artigo e, dentre outros, a gente vamos apresentar outros artigos a respeito do caso, que vão servir como base, aliados às provas, para sustentar a nossa acusação. Vou fazer um pequeno comentário acerca do que vem a ser o trabalho infantil real, de fato. É todo o trabalho realizado por pessoas que tenham menos da idade mínima permitida para trabalhar. Cada país tem sua regra. No Brasil, o trabalho em qualquer condição não é permitida para crianças e adolescentes de 0. Alguém que não está fazendo isso aqui? Não, né? Isso aqui é só da prova deles, não é essa lista que vocês assinam, certo? Pelo amor de Deus, aí eu dava isso aí. No Brasil, o trabalho em qualquer condição não é permitido para crianças de 0 a 13 anos. Aos 14 anos, na condição de menor aprendiz, e entre 16 e 18 anos para atividades laborais entre 22 horas e 5 horas da manhã. Desde que não seja em situações insalubres e nem perigosas, atividades insalubres nem perigosas e nem estejam nas listas das atividades mais perigosas a respeito do trabalho infantil. Então, vou passar para Leonei. Boa noite, senhores. Bem, estamos aqui para garantir que os direitos de adolescentes sejam preservados. Bem, vimos aqui por meio de um ofício que vizinhos, ao observarem a conduta do pai, José, se dirigiram ao hospitalar para denunciar o caso. Bem, de acordo com o artigo 5º da Lei 8.069 de 1990, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. O roçado, senhores, por si só, já é um trabalho explorador, cruel, pesado demais para apenas uma criança de 12 anos. Fica bem claro aqui que a conduta de Euclides José vem sempre ao longo do tempo, pois alegam mesmo que vem criando seu filho da mesma forma, os seus irmãos. Ele trabalha no roçado com 4 filhos e apenas um de 12 anos, que seria Adonias. Eu me pergunto, em que vai contribuir o trabalho de Adonias, sendo que tem 4 adultos trabalhando no roçado? O que influenciaria o trabalho de Adonias? Será que se ele ficasse em casa com a sua mãe, ou praticasse atividades físicas ou vagas, quando não está no colégio, será que isso iria interferir na produção? Todos temos consciência, a partir do momento que eu, você desejamos formar uma família, temos que ter primeiramente o quê? Planejamento familiar. Não devemos apenas ter um filho e se basear, porque depois ele vai me ajudar com o seu próprio sustento, trabalhando no roçado comigo. Outra questão importante que eu venho aqui levantar para os senhores é que foram apresentadas as provas dos mesmos.
De fato, o histórico escolar de Adonias, ele tem um bom desempenho escolar. Só tem notas de 8, 10, 9. Daí eu me pergunto, até quando Adonias vai permanecer tendo boas notas no colégio, sendo que o mesmo aluno tem cansaço? Se nós, aliás, tem muitos universitários que vêm, trabalham o dia inteiro e à noite estudam. Em algum momento ele tem uma nota baixa, ele tem uma nota vermelha e se sente cansado. Imagine uma criança. Será que nós devemos comparar a vida de um adulto com a vida de uma criança? Será que ele tem direito de se socializar com os amigos? Devemos tirar a infância de uma criança para colocar no roçado? É isso? Isso que é normal para os senhores? É normal pegar uma criança e ter que estar brincando, socializando, estudando, para no futuro ser uma pessoa digna, que viveu várias emoções, viveu vários momentos. Será que devemos tirar desta criança tal direito para comparar com um adulto? Se nós temos momentos que estamos cansados, exaustos da rotina, por trabalhar o dia inteiro e estudar à noite, imagine Adonias, que tem apenas 12 anos de idade. Imagine esta criança. E ainda mais um trabalho no roçado. O pai trabalha de sol a sol, certo? Quer dizer que porque o pai trabalha de sol a sol, eu como criança sou obrigada a ir junto a ele e trabalhar? Eu posso ir sim, eu posso ir para acompanhá-lo no trabalho, eu posso ficar lá auxiliando. Olha, meu pai quer uma água, eu vou levar água para o meu pai, mas eu fico lá sentado na sombra, eu não sou obrigada a trabalhar da mesma forma que o meu pai. Aí ele vem alegre que esse é o momento que ele tem de estar próximo do pai. Será que o pai, eu como dever de mãe, eu como dever de pai, eu não tenho a obrigação de dar mais atenção ao meu filho? Eu tenho apenas que trabalhar, meu filho fica comigo, trabalhando. Isso que é normal, senhores? É normal isso? Todos aqui são adultos, todos sabemos de nossa responsabilidade. Não devemos deixar o peso dessa responsabilidade sobre uma criança de 12 anos, senhores. É apenas uma criança que vive como adulto. Isso é normal? Sobre este lazer, aqui alega-se que Adonias é escrito numa escolinha de Filó. Só que acredito que essa prova não seja verdadeira. Uma vez que o povoado, a cidade das águas, é de Minas Gerais. E o histórico escolar de Adonias, é na cidade daqui de Alagoas, Messias. Como é que pode eu estudo em Messias e vou para uma lazer em Minas Gerais? Cidade das águas em Minas Gerais. Isso é comum, senhores? É comum eu, com uma criança, trabalho de sol a sol, estudo em Messias, que é outras duas? Sim, algumas das duas não estão em acordo aqui. A nossa essa prova aqui, eu acredito que é escrito nada. Porque a criança vai todos os dias ou toda semana para Minas Gerais para praticar esporte. Ixi. Isso não deve ser levado aos anos. E só isso. Obrigada. Vou falar aqui sobre o pensamento sobre uma psicóloga, Mona Roberta, e o que ela acha sobre o trabalho infantil. Ela fala que as crianças são prejudicadas com o pensamento de diversas formas. Por grande parte delas não frequenta a escola, não é no caso do nosso rapaz, mas mesmo assim atrapalha o raciocínio lógico da criança, a capacidade de se comunicar e a expressão dela fica comprometida. Além de que atrapalha também a parte social, que não se desenvolve, pois passa o dia todinho sozinho ou junto com o pai normalmente calado. E ela afirma também
e pular essas etapas essenciais da criança, que é no caso de onde criança brincar, de área de lazer, tem 2 ou 3 mais chances de desenvolver problema psicológico. Tá? Esse déficit pode acarretar até problema neuropsicológico e psicopatia. Completa a doutora Ana. Não, ele vai. Boa noite. Senhoras e senhores, pelo que eu ouvi falar, está se cometendo um crime deixar uma criança de 12 anos trabalhando como adulto. O legislador é claro, ele diz que o Brasil é proibido pessoas de menores de 18 anos trabalhar de atividades que se constam naquela lista TIC. Ou seja, essa lista TIC é a lista de trabalhos pesado, de trabalho no qual se caracteriza o trabalho que esse adolescente está fazendo no roçado. Eu vou dar uma dica aqui para poder citar esse artigo. Proíbe que pessoas com menores de 18 anos desenvolvam qualquer atividade da lista física. Além disso, ainda tem outro compromisso, vai ter outro compromisso com os seus adolescentes. O país faz parte do acordo global, porque países que se comprometeram frente à comunidade abril de 2016, quase final de 2015, a erradicação, imagina, e admitir os senhores graças, julgue com justiça, admitir que o adolescente ainda, final de 2015, já para 2016, o Brasil se compromete a erradicar todo o trabalho infantil e ainda ter esse lugar a favor desse pai que está pedindo o trabalho, o filho do trabalho para ele. É um absurdo. E aí eu vou mais. Todas as piores formas de trabalho infantil, assumido na conferência de Haia de 2010 e confirmado na terceira conferência global. Ou seja, esse trabalho é caracterizado como na lista aqui, porque está aqui atividade agrícola, pecuária, silvicultura, exposição floral, florestal, todo esse tipo de trabalho são trabalhos que constam dentro dessa lista maligna. Aí, para encerrar esse bloco, eu acho que já foi suficientemente explorado com relação a esse caso. Eu peço que o senhor jurado julgue com justiça esse caso, pense direito do que vou fazer para que o meritíssimo juiz possa obrigar, cumprir ao senhor juiz a não permitir que o filho dele continue trabalhando na roça com ele. Encerro. Passa a palavra ao grupo de defesa. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Queridos colegas, eu não sei o que foi que vocês leram em Minas Gerais aí, certo? Porque aí não tem sendo Minas Gerais. Para completar, esse aqui é um povoado próximo a Messias, certo? Para deixar claro para vocês também. Segundo ponto que eu também quero deixar claro para vocês, a prova que vocês entregaram, infelizmente, ela será inválida. Porque, além de ter sido entregue fora do prazo, e vocês informaram na prova que era de água branca, eles moravam e não estão entendendo também. Mas, enfim. O querido colega Bruno tinha falado sobre o artigo 5
o boletim, ele só tem notas muito boas mesmo, acima de 8,5. E o próprio Adonias, vocês leram o caso, vocês estudaram o caso, porque no próprio caso o Adonias fala que gosta de trabalhar com o pai no roçado, porque ele cresceu dessa forma, vendo seu avô, da mesma forma que seu avô fez com seu pai. Por que ele tem que ser preparado disso? Ele deixa claro que suas notas na escola em nenhum momento foi atrapalhada. E outra, mais uma coisa para constar nos autos, o aluno está 1 ano à frente da sua idade na escola, já pelas suas notas, ele está 1 ano à frente. Então eu não entendo, porque em momento nenhum atrapalhou os estudos dele. E o próprio saiu do próprio Adonias isso. No caso está, se vocês leram, vocês devem saber disso. No próprio caso ele deixa bem claro isso. O lazer, vocês também viram a da escolinha, que eles falaram para Minas Gerais, que eu estou sem entender até agora, por sinal. Ele também falou, certo? O Adonias também cita, no caso, que a relação dele com o pai, no roçado, não é só um trabalho, é uma relação de companhia que ele tem com o pai. Tanto que ele gosta disso, porque o pai, como se alguns conhecem o trabalho no roçado, é o dia inteiro, certo? Então, é o tempo que ele tem de ficar com o pai. É o tempo que ele pode estar junto do pai, tendo a companhia daquele pai. E ele faz questão disso. E outro, minha gente, como o pai foi educado dessa forma, como o pai não é uma pessoa leiga, uma pessoa sem educação, a única educação que ele pode passar para
essa é a forma que Euclides tem de educar os filhos e ensiná-los, né, a importância do trabalho na vida. Boa noite, obrigada. Bem, como já foi exposto aqui, o trabalho exercido no menino não fazer muito, certo? Só auxiliar no manuseio dos tratamentos para entregar o trabalho. Mostra aqui o histórico de escola dele, mostra que o menino tem boas notas. Por quê? Porque ele vai vir da escola pela manhã e vai para o roçado com o pai à tarde. Nos períodos de prova, o pai até libera ele mais cedo, roçado, ou senão nem quer que ele vá para que ele consiga ter uma prova que acompanha desde todo o histórico do menino até agora. Então, acho que os colegas aí falam da nota, mas a nota é uma coisa que ele vem alcançando há muito tempo. Então, o trabalho não influenciou nada. Sempre foi um bom aluno na escola. Veio no meio desta exposição mostrar aos senhores que Adonias, ele tem vontade dele ir para o roçado ajudar o pai. E essa vontade não é só de trazer alimentos, ajuda para a família. Esse vai além disso. É no roçado que Adonias passa por viver com o pai, já que seu horário é todo totalmente preenchido. Ele tranquilamente está na escola, por 2 vezes na semana ele está à noite na escolinha de futebol. E seu pai trabalha diariamente, dia a dia, só a sogra. Então é no roçado que acontece esse convívio de pai e filho. E assim, ele não só aprende, não tem só experiências profissionais. Adonias recebe a educação do pai ali, tira experiências já de vida. E é válido ressaltar que Adonias nunca deixou de frequentar a escola, o rendimento escolar também não foi afetado por esse trabalho, como vocês podem ver. Adonias, ele está matriculado na escola de futebol e as esportes favoritos. Boa noite, senhores jurados, senhores presentes. Diante dos fatos expostos aqui, pedimos o deferimento de todos os pedidos de acusação. Entendo que pedimos que o pedido do nosso cliente seja concedido para que seu filho continue auxiliando em seu trabalho, compartilhando assim momentos de aprendizagem e convivência familiar. Senhores, abro agora o tempo de 3 minutos para que vocês conversem sobre a manutenção ou não das alimentações. Iniciar os 10 minutos de réplica para a acusação. Pois bem, a prova sobre a ficha de inscrição é bem clara. Diz aqui, endereço para o Bandeira do Sol, segundo uso natural, cidade das águas. Eu não estou vendo em nenhum momento cidade Messias. Não, a possibilidade. Sim. Fizemos algumas pesquisas no Google sobre. Isso aqui é o mapa de Messias. Aqui tem Cidade das Águas. Eu não encontrei, sinceramente, ou fiz pesquisas, e não encontrei em nenhum momento dizendo que essa cidade era lá de Messias. Cabe com a cidade de Lula. Sim, e será que no momento que a Adonias chegar para o pai e disser, pai, eu não vou mais acompanhar o meu roçado, qual será a atitude do pai? Qual será a atitude de Tadeu? Como já vem se repetindo, ele já educou o seu filho da mesma forma. Quer dizer que, como eu já aqui, que a Adonias não pode ser privilegiado. Quer dizer que agora viver a sua infância é privilégio, é um direito que tem que ser garantido. Mais uma vez eu lhes pergunto, senhores, a quem cabe o dever de sustento, de cuidar de uma família? É da criança, são das crianças ou é do pai? Ele quer colocar tal conta
Eu vou ter um filho, eu vou ter um filho, mas depois eu vou ajudar no roçado. Aqui em casa eu sustento a família do pai, tem que fazer planejamento familiar antes de fazer qualquer besteira, sair do segundo filho para o mundo. Sobre a nota, eu nunca falei em nenhum momento que as notas do mês eram baixas, até inclusive eu mostrei o histórico, que são sim notas boas. Aí eu pergunto mais uma vez, até quando a Donias vai ter a mesma nota? Até quando a Donias vai suportar? Porque ele mesmo alega no caso, então isso tem cansaço, certo? É normal ter uma criança de 12 anos trabalhando como pai. No caso discutido, é expressa a atitude de seu Euclides. Ele está transportando, ele está, na verdade, passando para o filho uma certa responsabilidade que não é dele. Como é que uma criança de 12 anos que deveria viver a sua infância, procurar momentos de lazer, desenvolver atividades que desenvolveriam a sua condição física, mental e psicológica, está trabalhando de sol a sol, se desgastando diariamente em condições precárias, auxiliando o pai. Então, é muito mais um comodismo do pai ou uma responsabilidade da criança, um querer da criança. Ela pode muito bem ter sido incentivada pelo pai durante anos e anos. Ela não sabe dizer, na verdade, o que é que vai lhe fazer bem no futuro. Ela está do lado do pai, mas não garante que eles estão tendo um vínculo familiar. Isso por si só não garante. Além disso, trabalhar impede vários fatores, dificulta vários fatores no desenvolvimento da criança, na evolução dela. E a gente não vai ver isso a uma hora para outra, não. A gente vai ver isso com o passar do tempo. E é o que provavelmente vai acontecer com a Donias. Hoje as notas dele estão boas, mas depois, com certeza, o rendimento dele vai cair. Então, o que tem que ser levado em conta não é o bem-estar do pai, é o bem-estar da criança. Vai ser novamente a reprodução da pobreza. O filho vai ter que acompanhar o pai no roçado, para em seguida os filhos dele acompanharem ele no roçado sem possibilidade de ascensão social. Ele vai ter que se submeter a isso, e as futuras gerações dele vão ter que se submeter a isso. Ele tem que ter outra perspectiva de vida. Sem contar que o cansaço vai tomar conta de Adonias. Uma hora ele vai chegar, vai dormir na sala, ele não vai pegar os assuntos como deveria. E por consequência disso, ele vai se sentir humilhado perante as outras crianças e vai querer abandonar a escola, e vai ser pior para o futuro de Adonias. Coleguinhas dele, da escola que não trabalham, ele pode vir a
fato mencionado. Certo dia, enquanto estava no roçado com seus 4 filhos, inclusive um de 12 anos, fora, foi surpreendido pelo conselheiro tutelar da cidade, advertindo que seu filho de 12 anos não poderia estar realizando atividades de posse. Não há nem o que se falar. Mediante ao exposto no artigo 80, 60, é proibido qualquer trabalho menor de 14 anos de idade, salvo condições de aprendiz, isso no caso do Estatuto do ECA. As crianças não estavam trabalhando sob tal regime, aprendiz, sendo, portanto, tal trabalho vetado por lei. E ainda acrescento mais, a colega falou aí, que é melhor o filho estar com o pai do que estar na rua se drogando. Eu discordo. Eu concordo até quando ela disse que é melhor que o filho seja com o pai, mas uma relação de lazer, relação de trabalho não é uma relação de afeto. Por isso, mais uma vez, eu gosto muito de pedir aos jurados que pense com justiça nesse caso e peço mais uma vez que seja acatado pela justiça o pedido do Ministério Público de manter essa proibição do filho trabalhando na rua. Senhores, ao invés do pai de Adonias se preocupar com o desenvolvimento do filho, porque ele está deixando o filho trabalhar com ele só a só, conforme consta nos autos. É mais cômodo. Será que essa criança seria teria a possibilidade de tirar essa família dessa situação de subsistência, se ela tivesse a devida condição de se desenvolver? A gente está falando aqui sobre a repetição, a reprodução da pobreza. Eles vão sempre continuar do mesmo jeito. Ele vai sempre ser um pequeno dono de terra e vai sempre criar seus filhos para serem assim. Então, eu não sei porque o trabalho de Adonias é tão fundamental, em virtude que ele tem outros filhos maiores, que não possa abrir mão desta criança se desenvolver para estar de sol a sol, diariamente, trabalhando no roçado. Passo agora a palavra à defesa para a sua réplica. Senhores, boa noite. Boa noite. Pessoal da educação. Vou começar minha fala aqui afirmando o total descabimento dessa ação. Uma vez que Adonias é uma criança saudável, uma criança que desde pequeno teve todos os seus horários delimitados por seus pais, tanto que pela manhã, desde pequeno, ele estuda, volta para casa, faz uma refeição, pela tarde, em dias que ele está disposto, ele vai para a lavoura auxiliar seu pai no manuseio de instrumentos. E ao meu ver, eu não vejo descabimento nenhum uma criança ajudar o seu pai no manuseio de tais ferramentas. E pela noite, como os senhores puderam ver com o provante da escola de futebol, 2 vezes pela semana ele frequentava um acampamento de futebol. Certo? E para fortalecer a nossa defesa, eu vou citar um artigo do ECA, artigo 60, no qual diz: é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Logo em seguida, no artigo mais adiante, no artigo 63, ele diz que a formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios. Primeiro, garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular, no qual Adonias atende esse requisito. Princípio segundo,
atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente, o qual Adonias simplesmente faz o manuseio de instrumentos próximos do seu pai. Inciso terceiro, horário especial para o exercício das atividades. Como os senhores puderam ver, isso se enquadra na descrição de Adonias. E para finalizar minha fala, eu vou citar uma frase de um desembargador do estado de São Paulo, no qual, em uma entrevista a uma agência de notícias, ele disse o seguinte, abre aspas, ninguém deseja o trabalho infantil, mas juízes e promotores trabalham com a realidade social e a realidade brasileira é que muitas famílias dependem do trabalho do menor. Com isso, passo a palavra ao nosso amigo Marcos. Boa noite, senhores jurados. Boa noite, presentes. Boa noite, acusação. Eu fico pasmo como os colegas de acusação fazem apologia à marginalidade. Por que apologia à marginalidade? Consta nos autos que a Adonias frequenta normalmente a escola, frequenta normalmente onde pratica atividades esportivas. Aí, voltando, por que apologia à marginalidade? Digamos que o senhor Euclides levasse para a roçada pelos 3 filhos maiores. A esposa do senhor Euclides fica em casa desempenhando as funções domésticas, para quando os esposos retornarem, terem o almoço pronto. Aí digamos que a Adonias não fosse para a roçada, a mãe é ocupada. Aonde a Adonias ficaria? Livre para fazer qualquer coisa. O que todos têm conhecimento aqui, hoje o que não falta são amiguinhos para puxar o caminho da marginalidade, correto? Deixando a Adonias exposto a esses amigos, provavelmente ele não teria o desempenho que ele tem hoje na escola, não teria educação. A educação que eu falo não em termos de conhecimento, mas em si, em respeito aos pais e aos demais, que ele tem hoje, pois estaria exposto a pessoas de baixo nível, de índole diferente. Então, já não cito a questão da prova, que a acusação entregou fora do prazo. Primeiro que eu acho que nenhum escola de acusação deu o caso. Estão todos aqui sem saber nem o que estão falando. Porque o caso, o cidadão é do Messias, traz uma prova de água branca. Você sabe onde fica a água branca? Acho que não. Os jurados sabem? Fica no Alto Sertão. Messias é aqui, região metropolitana. A diferença de daqui para o Alto Sertão, acho que foi um tiro fora, digamos. Continuando, a colega que citou, violência psicológica. Não consegui ver violência psicológica. Sinceramente, desconheço. Uma vez que a Adonias declara, ele mesmo declara, que vai para a roçada com o pai porque gosta, porque quer. Segundo, não trabalha de sol a sol. Os senhores, os colegas da defesa exporam aqui, que ele trabalha não, auxilia apenas ao horário da tarde, quando não tem prova e quando chega com disposição. Então não entendo como é de sol a sol. Acho que nem ouvindo aqui o que eles estão ouvindo. Fazer uma afirmação dessa, continuando. Consta nos autos que, melhor, nos autos não, na prova deles, que um conselheiro tutelar ofereceu denúncia que a Adonias estava sofrendo maus tratos, agressão física. Eu quero saber de onde a acusação tirou essa prova, de onde tirou essa alegação, porque nos autos não consta nada disso, violência física. Além do mais, o conselheiro tutelar, como eu acabei de citar, de Água Branca. O que é que o conselheiro de Água Branca tem conhecimento no caso do Messias? Que eu saiba, o Messias tem conselho tutelar. E, diga-se de passagem, competentes. Então, não sei por que foi buscar em Água Branca. Teve casos anteriores aqui que, para você ter uma visão diferente, você solicita um laudo de outro perito, que não vê o caso. Mesmo que fosse precisar de outro conselheiro para atuar no caso, teria que ser solicitado, aprovado pelo magistrado, para depois ser solicitado. Não a acusação pegar um laudo que
para mim não tem validade, para mim não, para os senhores, tenho certeza que não tem validade, e anexar como prova. Não vi sentido nesse caso. Segundo, continuando agradecendo. A CLT, Consolidação da Lei Trabalhista, ela afirma no seu artigo 406 que os juízes menores poderão autorizar ao menor o trabalho. Inciso primeiro, desde que a representação tenha fim educativo ou a peça de que participe não possa ser prejudicial à sua formação moral. É o que temos aqui. A formação moral da ironia está, digamos, de vento em popa, como ele mesmo alega. Não sou eu, não somos ninguém aqui da defesa que está alegando, é o próprio Adonias. Como consta nos autos, mais uma vez a acusação não leu. Artigo inciso 2º. Desde que se certifique a ocupação do menor indispensável a própria subsistência ou a de seus pais, avós ou irmãos, e não advide nenhum prejuízo à sua formação moral, afirmando novamente. Não é que o trabalho da Adonias seja de fundamental importância para a sobrevivência da família. Não vem um caso. Tanto é, como já falei anteriormente, ele não trabalha, ele apenas auxilia o pai com o manuseio de ferramentas. Acho que alguém aqui deve conhecer o que é o trabalho do moçado. Ferramentas são essas: enxada, chibanga, que eu acho que pouca gente conhece, ferramentas são essas. E, como a colega que falou, realmente ele leva água para o pai. Ele fica em um local, reservadão, num local pouco afastado do trabalho. Quando o pai ou o irmão solicita algum equipamento, alguma ferramenta ou própria água, ele vai levar. Jamais, nem o próprio Adonias, nem os autos mostram que Adonias faz prática de trabalho do roçado, nem forçado, como foi citado pela relação, nem muito menos pesado. Outro ponto. A acusação afirmou que o vínculo afetivo entre pai e filho não pode ser a base do trabalho. Como não pode ser a base do trabalho? O que mais tivemos hoje é o filho trabalhando com o pai e seguindo a profissão do pai. E o vínculo afetivo, que segundo a acusação afirmou, e não sabe se ele tem vínculo afetivo, uma boa convivência com o pai, é só ler nos autos. O próprio Adonias afirma que vai para almoçar com o pai porque gosta. Eu não entendo como é que não tem uma relação afetiva boa se o próprio filho diz, consta dos autos, diz depoimento que vai porque gosta de estar com o pai, e é o único horário que ele tem que ficar conviver com o pai. Então eu não entendo como é que não tem uma boa convivência. Obrigado. Então, é simples. O direito ao lazer